Era uma vez, em um mundo já marcado por sinais de caos e desespero, um livro antigo foi descoberto em uma pequena igreja abandonada nas montanhas. O livro era conhecido apenas por lendas, mencionado em sussurros entre os fiéis como o livro mais temido. Dizia-se que ele continha revelações profundas sobre o fim dos tempos, alinhadas com as visões de Ellen G. White e os ensinamentos bíblicos. Aqueles que o leram afirmavam que suas páginas eram capazes de desvendar os mistérios do Apocalipse, mas também traziam um aviso solene. Quem compreender suas palavras carregará o peso da verdade. Um jovem pastor chamado Samuel, conhecido por sua devoção e sede de conhecimento, encontrou o livro por acaso. Ele havia sido enviado àquela igreja para ajudar a reconstruí-la, mas algo o chamou para o porão escuro e empoeirado. Lá, em uma caixa de madeira corroída pelo tempo, estava o livro. Sua capa era de couro envelhecido, com símbolos gravados que pareciam brilhar fracamente à luz de sua lanterna. Ao abri-lo, Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As páginas estavam repletas de escrituras bíblicas, interpretações detalhadas e visões que ecoavam os escritos de Ellen G. White. Conforme Samuel lia, ele começou a entender por que o livro era tão temido. Ele falava sobre os eventos finais da Terra, descritos no livro de Apocalipse, capítulo 13, onde a besta emerge do mar e exige adoração. O livro detalhava como os poderes religiosos e políticos se uniriam para impor leis contrárias aos mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento, que ordena a guarda do sábado. Ellen G. White, em seus escritos, já havia alertado sobre esse conflito final entre a verdade e o erro, e o livro reforçava essa mensagem com uma clareza assustadora. Samuel leu sobre os 144 mil mencionados em Apocalipse, capítulo 14, que permaneceriam fiéis a Deus mesmo diante da perseguição. Eles seriam selados com a verdade e resistiriam às tentações do mundo. O livro também falava sobre as 7 pragas descritas em Apocalipse, capítulo 16, que cairiam sobre aqueles que rejeitassem a mensagem de Deus. Cada praga era descrita com detalhes vívidos, fazendo Samuel tremer ao imaginar o sofrimento que viria. Mas o livro não era apenas sobre julgamento. Ele também trazia esperança. Em Apocalipse, capítulo 21, Samuel leu sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa que desceria dos céus. Ali, não haveria mais lágrimas, dor ou morte. O livro descrevia a glória da eternidade ao lado de Cristo, onde os fiéis viveriam para sempre em paz. Ellen G. White, em seus escritos, enfatizava a importância de se preparar para esse dia, vivendo uma vida de obediência e fé. À medida que Samuel continuava a ler, ele percebeu que o livro não era apenas uma coleção de profecias, mas um chamado à ação. Ele falava sobre a necessidade de espalhar a mensagem do Evangelho, de alertar as pessoas sobre o que estava por vir. O livro citava Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Samuel sentiu um peso em seu coração, sabendo que não poderia guardar aquela mensagem apenas para si. No entanto, o livro também trazia um aviso final. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, estava escrito: Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Samuel entendeu que a mensagem do livro era sagrada e não poderia ser distorcida ou manipulada. Ao fechar o livro, Samuel sentiu uma mistura de temor e determinação.
Ele sabia que o mundo estava caminhando para os eventos finais descritos nas Escrituras e que era seu dever compartilhar a mensagem de esperança e alerta. O livro mais temido não era apenas um registro de destruição, mas um guia para aqueles que desejavam se preparar para a eternidade. E assim, Samuel saiu daquela igreja abandonada com o livro em mãos, pronto para cumprir sua missão. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que, ao seguir os ensinamentos bíblicos e as visões de Ellen G. White, ele estaria preparado para enfrentar o que quer que viesse. O Apocalipse não era apenas um fim, mas um novo começo para aqueles que permanecessem fiéis até o fim. Samuel decidiu que não poderia guardar aquela mensagem apenas para si. Ele sabia que o mundo precisava ouvir as verdades contidas no livro, mas também entendia que muitas pessoas estavam distraídas, vivendo como se o fim nunca fosse chegar. Foi então que ele teve uma ideia: criar um canal online chamado Heróis e Profetas, onde pudesse compartilhar os ensinamentos bíblicos, as visões de Ellen G. White e as profecias do Apocalipse de uma forma acessível e envolvente. O canal rapidamente ganhou popularidade, atraindo pessoas de todas as idades que buscavam respostas para os tempos conturbados em que viviam. Samuel dividiu o conteúdo em tópicos claros e impactantes, como as 7 igrejas do Apocalipse, uma análise profunda das mensagens de Jesus às 7 igrejas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, e como essas mensagens se aplicam aos dias de hoje. O conflito final entre o bem e o mal, um estudo sobre a batalha espiritual descrita em Apocalipse, capítulo 12, e o papel de Satanás como o grande enganador. Os 144.000. Quem são eles? Como se preparar para estar entre os fiéis que serão selados por Deus? A marca da besta e o sábado. Uma explicação clara sobre o 4º mandamento e por que ele será o ponto central do conflito final. As 7 pragas e a segunda vinda de Cristo, o que acontecerá durante as pragas e como estar preparado para o glorioso retorno de Jesus. A Nova Jerusalém, a esperança da eternidade e como viver hoje em preparação para o céu. Samuel também incluía testemunhos de pessoas que haviam sido impactadas pelas mensagens do canal. Uma jovem chamada Laura compartilhou como descobriu o verdadeiro significado do sábado e decidiu guardá-lo, mesmo enfrentando oposição da família. Um homem chamado Carlos contou como se libertou de vícios após entender o amor de Cristo e a urgência de se preparar para seu retorno. Além dos estudos bíblicos, Samuel criou séries especiais como Heróis da Fé, onde contava histórias de personagens bíblicos como Daniel, Elias e João, que enfrentaram grandes desafios, mas permaneceram fiéis a Deus. Ele também lançou a série Profetas Modernos, destacando o papel de Ellen G. White e outros mensageiros que Deus levantou para guiar seu povo nos últimos dias. Para se inscrever no canal Heróis e Profetas, queremos que as pessoas reflitam sobre 3 perguntas. Você está preparado para o fim dos tempos? Conhece as profecias bíblicas e seu significado para os dias de hoje? Deseja fazer parte de um grupo que busca viver de acordo com a vontade de Deus? Se você deseja se aprofundar nas profecias bíblicas, entender os sinais dos tempos e se preparar para a eternidade, inscreva-se no canal Heróis e Profetas. Juntos, podemos ser luz em meio às trevas e heróis da fé em um mundo que precisa desesperadamente da mensagem de esperança. E assim, o canal cresceu, tocando corações e transformando vidas. Samuel sabia que o tempo era curto, mas também sabia que cada pessoa que se voltava para Deus era uma vitória no grande conflito entre o bem e o mal. O livro mais temido havia se tornado uma ferramenta poderosa para espalhar a verdade, e Samuel estava determinado a cumprir sua missão,
até o dia em que Jesus voltasse. Inscreva-se no canal Heróis e Profetas e faça parte dessa jornada de fé, esperança e preparação para a eternidade.